todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2026, cujo tema é Os Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos na lição de número 2, que tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. E o textual diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei a esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. E a verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao versículo 18. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Abraão e seu sobrinho Ló saíram junto de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornar do Egito, Abraão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como o pó da terra e que ele daria todo aquele lugar por herança. A fé de Abraão nas promessas de Deus nos convida a uma jornada de confiança inabalável no Senhor, mesmo diante das incertezas e desafios da vida. Abraão, pai da fé, é um testemunho vivo de que as promessas divinas são o alicerce mais seguro para a nossa existência. Ele nos ensina que verdadeira fé não se apoia nas circunstâncias visíveis, mas na fidelidade daquele que o prometeu, um Deus que cumpre cada vez a sua palavra que sai da sua boca. A vida cristã é uma jornada de fé, onde somos constantemente chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A história de Abraão é um espelho para nós, mostrando que a fé verdadeira é forjada nas provações e nos momentos de decisão. Então, aquele que nos ensina que, independentemente do que vemos e sentimos, Deus está no controle, preparando o melhor para aquele que confia nele. Glória a Deus. Vamos para... E a palavra-chave aqui é promessa. E aqui no primeiro tópico, que tem por título, Abraão volta do Egito para Canaã. E aqui no segundo subtópico, contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abraão e de Ló no retorno para Canaã, a terra onde estava acampado não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, e de maneira que não podia habitar junto. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abraão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela, longe da família e dos seus conhecidos. Abraão teria a sua fé lapidada por Deus. A volta de Abraão do Egito para Canaã não é apenas um movimento geográfico, mas um retorno à terra da promessa. É um reengajamento com um propósito divino. Deus já havia alertado a Abraão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Essa observação é crucial, pois nos lembra que a obediência inicial de Abraão foi incompleta ao levar seu sobrinho Ló. A prosperidade que ambos alcançaram no Egito, embora pareça uma bênção, acabou gerando um conflito que forçaria a separação necessária para o cumprimento pleno da promessa de Deus. A presença de Ló, embora familiar, representava um apego ao passado e uma
e um potencial de distração do caminho que Deus havia traçado exclusivamente para Abraão. A prosperidade muitas vezes traz consigo traz desafios talvez inesperados. E a lição aqui nos mostra que a riqueza de Abrão e Ló, embora fruto da bênção de Deus, gerou uma contenda entre seus pastores, pois a terra não comportava mais as famílias e seus rebanhos. E a terra não os podia sustentar para habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita de maneira que não podia habitar junto. E essa situação nos ensina que mesmo em meio às bênçãos, precisamos estar atentos aos conflitos que podem surgir e buscar solução que honre a Deus. A presença dos cananeus e filisteus na terra também limitava o espaço, intensificando a necessidade de uma decisão. O segundo subtópico, Abrão e Ló se separam. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que o Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita. E se ele escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Diante da contenda, Abraão demonstra uma maturidade espiritual e uma generosidade que são um exemplo para todos nós. O patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão de que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção da terra. Ele propôs a Ló que escolhesse primeiro, abrindo mão de seus direitos como chefe do clã. Essa atitude de Abrão reflete o princípio de Romanos 12:18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, que nos exorta a buscar a paz. A verdadeira fé nos capacita a ceder e perdoar e confiar que Deus é o provedor de todas as coisas, como vemos em Filipenses 2:3. Nada passais por partidarismo ou por vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros superior a si mesmo. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha, nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, e a terra de Canaã. Habitou Abrão ali na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto o que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolha sem a orientação divina quase sempre resulta nas piores consequências. As escolhas que fazemos moldam o nosso destino. Ló, por exemplo, movido pela visão natural e pelo desejo de vantagem material, escolheu a campina do Jordão, que parecia um jardim do Senhor. Ele, conforme está em Gênesis 13:10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era
toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar, ele não buscou a direção de Deus, nem honrou seu tio agindo de forma precipitada. Abraão, por outro lado, permaneceu na terra de Canaã, confiando na promessa divina. E mesmo que o lugar não fosse tão aprazível aos olhos humanos. A lição nos alerta que as escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Isso nos lembra de que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade de Abraão era a vontade de Deus, e essa prioridade sempre traz bênção. Já aqui no segundo tópico, as consequências das escolhas. E o primeiro subtópico, resultado da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria escolher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pura verdade. Aqui nós vemos a escolha de Abraão fundamentada na fé e na obediência. Foi aprovada por Deus. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Ele estava no centro da vontade divina, e por isso Deus reafirmou e expandiu suas promessas a ele. Abraão colheria os frutos de sua submissão, não apenas em termos de terra e de descendência, mas também em um relacionamento mais profundo com o Criador. Isso nos lembra que em Provérbios 3, versículo 5, versículo 6, que diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te escribe do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A bênção de Deus sobre Abraão foi um testemunho de que a fé, mesmo quando exige sacrifício, sempre é recompensada. Segundo subtópico, resultado da escolha de Ló. Tempo depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com a sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. A escolha de Ló, baseada na aparência e na vantagem pessoal, trouxe sérias consequências. E tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, conforme foi lido aqui, que o levaram cativo com a sua família. E essa última, conforme está em Gênesis 14, 12. Então, essa é uma ilustração clara de que o caminho que parece mais fácil ou mais vantajoso aos olhos humanos pode levar à ruína. Ló, ao se aproximar de Sodoma, expôs sua família à corrupção e o seu perigo, culminando em sua captura. Então, isso nos faz repetir sobre a advertência de Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A falta de discernimento espiritual é a
priorização da material sobre a moral é o espiritual, sempre cobra um preço alto. Então, aqui nós vemos que tirar, por exemplo, aprender essa lição que nos deixa que a falta de discernimento espiritual e a priorização do material sobre o moral e o espiritual sempre cobra um preço alto. Vamos para o terceiro subtópico, a atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abrão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos que foram levados a cativo. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Mesmo diante das consequências da má escolha de Ló, Abrão demonstrou um amor e uma lealdade incondicionais. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Essa atitude de Abrão, que não guardou ressentimento, mas agiu para resgatar seu sobrinho. Conforme está em Gênesis 14, versículo 14 ao versículo 16. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão foram levados a cativo, amou os seus criados, nascidos em sua casa, que foram 318, e perseguiu até Dan. E dividiu-se então contra eles de noite, e eles os servos, e o feriu e o perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer a todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, e o seu irmão e os seus bens, e também as mulheres e o povo. É um poderoso exemplo de perdão e amor fraternal. Ele agiu no momento certo, confiando em Deus para a vitória. Isso nos ensina a importância de entender, de estender a mão ao próximo, mesmo quando ele e não permite que o ressentimento nos impede de praticar a misericórdia, como nos exorta em Colossenses 3,13, que diz: suportáveis uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Chegamos no terceiro tópico, os altares erguidos por Abrão. E o primeiro subtópico, Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Abrão foi um homem que em cada etapa de sua jornada fez questão de marcar sua presença e a presença de Deus com a construção de altares. A lição menciona que a Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Primeiro de Siquém, apareceu o Senhor e Abrão disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor,
que lhe apareceram. Foi erguido em gratidão pela promessa da terra. E esse quem, que significa ombro, era um lugar de força e de apoio. Ali Abraão reconheceu a força de Deus em sua vida. Esses altares eram mais que pedras, eram testemunhos visíveis de sua fé e de seu compromisso com o Senhor, como nos ensina Salmo 116, 17. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo subtópico, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Segundo o altar de Abraão, foi construído em Betel, que significa casa de Deus. Então, aqui, conforme tem Gênesis 12, 8. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali ele invocou o nome do Senhor, demonstrando que sua adoração era contínua e profunda. Ele sabia ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Isso nos confronta com a importância de valorizarmos a casa de Deus e a comunhão com os irmãos, como nos exorta em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes de amoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. A adoração pública é a comunhão, e a comunhão são pilares para o fortalecimento da nossa fé. É muito importante, além de estarmos buscando a Deus, ele também está em comunhão um para com os outros. Então, precisamos reunirmos na casa de Deus para que possamos adorar a Deus juntamente com os irmãos. É assim que Deus quer que nós nos unimos para que possamos estar sempre ajudando uns aos outros, não deixando de estar ajudando os irmãos, aqueles que mais precisam. E a adoração precisa de estar reunido, não só estar em casa, mas precisamos reunir no templo para que Deus venha receber a nossa adoração. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, o altar em Hebron e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebron, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, conforme Salmo 133, versículo 1. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa. Isaac, nesse altar, Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagina o coração do pai quando o filho lhe perguntou: meu pai? Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi uma
encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca ali. Ali Abraão, diante de Isaac, inocente, edificou um altar e chamou seu filho e armou sobre a lenha, e Isaac poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai e certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Abraão ergueu altares em momentos de alegria e de profunda provação. Em Hebron, que significa união, ele construiu um altar após a separação de Ló. E Abraão armou a sua tenda e veio e habitou nos cavalhais de Manré, que estão junto em Hebron. Edificou ali um altar ao Senhor, reafirmando seu compromisso com Deus e com a unidade. Isso é muito importante, mesmo em meio à separação. Em nossa jornada devemos viver em união, conforme já foi dito antes, igual o Salmo 133, versículo 1. Ao quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas o altar em Moriá, aqui, então chegaram em lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, Gênesis 22, 9. E pôs a lenha em ordem e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E foi o mais desafiador, onde Deus provou sua fé ao pedir em sacrifício seu filho Isaac, o filho único. A resposta de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, e disse a Abraão, Deus proverá para si um cordeiro, então para o holocausto. Então aqui nós vemos aqui a fé de Abraão. Então aqui nós vemos aqui, assim caminharam ambos juntos, em testemunho eterno de sua confiança inabalável. Então esse ato de fé e obediência é um tipo de obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está em João 1,29, no dia seguinte. Então João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós vemos essa confiança de Abraão. Então aqui vemos a fé, ele não vacilou na sua fé, ele foi até o fim e sabendo que Deus, tudo estava no controle de Deus. É assim que devemos também ter em nossa vida. Devemos sempre estar exercendo a fé em Deus, e essa fé que não pode vacilar. Glória a Deus. Chegamos na conclusão, que diz assim, como um homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus em cada fase de sua jornada, boa e difícil. Ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Para terminar, aqui podemos ressaltar, na conclusão, que a vida de Abraão é um legado de fé e adoração. Ele nos ensina, em cada circunstância, seja boa ou difícil, devemos erguer altares ao Senhor, seja em gratidão, consagração ou em busca de sua direção, que possamos imitar o Pai da fé, vivendo uma vida de total dependência e adoração genuína ao nosso Deus. Chegamos no final. Deus abençoe a todos que nos assistiram até aqui e ainda irão assistir posteriormente, que possamos cada vez mais seguir o exemplo desses patriarcas
que deixou um grande legado para a nossa fé nos dias de hoje. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.